Adriano, que bom que você está aqui. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Ana Prestes. Quanto tempo que eu não via. Bom dia, Mauro Lopes. Bom dia. Adriano, o que aconteceu com você em 1973? Conta para nós. Bom, em 1973, eu era estudante de geologia da USP. Nós já estávamos no último ano, estávamos de saída. E aconteceu que a repressão, houve uma ordem geral de reprimir o movimento estudantil, né, muito forte, talvez porque naquele choque entre os militares, bom, houve uma repressão enorme e no dia 19 de março de 1973, por volta do meio-dia, eu fui preso e os militares saíram de um caminhão-baú da Folha de São Paulo, que estava disfarçado na porta da minha casa. Fomos presos, a minha companheira Arlete e eu, fomos levados para a sede da Operação Bandeirantes, da Rua Tutóia, e lá fomos recebidos pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que estava completamente enlouquecido. Ele estava tão nervoso, tão alterado, que ele mesmo falou que tinha acabado de matar o meu companheiro de sala, Alexandre Vanucci, e em seguida eu entrei na tortura e fiquei lá na Operação Bandeirantes por 90 dias, numa cela solitária. Então, bem resumido, foi isso que aconteceu. O corpo do Alexandre foi retirado da cela forte onde ele estava, inclusive que era uma caixa de ferro. Eu fui colocado lá, a cela estava toda úmida, toda lavada. Eles pegaram o corpo do Alexandre, enrolaram no tapete, e o mesmo carro que me trouxe preso levou o Alexandre e jogou seu corpo na rua João Boemer, no Brás, onde um caminhão encomendado passou pelo seu corpo para reforçar ou para criar a tese do suicídio, que Dom Paulo Evaristo não aceitou e imediatamente reagiu junto com o movimento estudantil, fazendo uma missa de sétimo dia, não aceitando a versão do suicídio. Lá eu fiquei 90 dias, depois eu fui para o DOPS, fiquei 45 dias sendo interrogado pelo Fleury. De lá eu fui levado para o presídio de Hipódromo, que era um presídio de presos da Justiça Comum, chamados correcionais, fiquei preso 1 ano e meio lá no presídio de Hipódromo. Você foi torturado também pelo Fleury no DOPS, Adriano Diogo? Não, no DOPS eu só fui interrogado. Tá. Interrogado, porque eu já tinha tudo que eu tinha para falar, para ser interrogado, 90 dias. No DOPS ele já estava completamente em fim de carreira, completamente alterado, drogado, louco. Ele só vinha aos fins de semana retirar a gente da cela, mas foi o período que ele mandou matar o marinheiro Edgar de Aquino Duarte, que estava preso com a gente, que era testemunha que o Cabo Anselmo era uma infiltração, porque foi nesse tempo que foi aquela chacina lá em Pernambuco da Chácara São Bento, onde foram assassinadas 6 pessoas, entre elas a Soledad Barra de Vedma. E o irmão da Soledad estava preso conosco do Fleury, que eu havia prendido. E a testemunha-chave do caso do Anselmo era o marinheiro, o colega dele, Edgar de Aquino Duarte, que foi morto quando eu estava lá no DOPS pelo Fleury. Sim. Delegado Fleury foi um fascínora da ditadura, na altura do Carlos Alberto Brilhante Ustra, mas diferente do Ustra, que era militar, o delegado Fleury da Polícia Civil. Ana, antes de você falar, só uma importante informação que o Adriano nos traz, né? Ele falou do caminhão-baú da Folha. Opa, voltou. Ele falou do caminhão-baú da Folha, que estava lá na casa dele, disfarçado para não parecer um caminhão ou um transporte, uma veraneio, como era naquela época, da ditadura.
Mas era um caminhão-baú da Folha mesmo, não é que estava disfarçado porque não era da Folha, não. Era da Folha e hoje está provado que a Folha de São Paulo forneceu esses caminhões e também outros veículos para o doicode, para a repressão. A Folha, o Estadão, o Globo, todos eles apoiaram abertamente o golpe e a ditadura militar. Ana. Adriano, bom dia novamente. Grande prazer poder falar contigo, estar aqui contigo hoje, nesse dia, que é um dia histórico também. Eu queria te fazer uma seguinte pergunta. Para nós que convivemos aqui na América do Sul com os companheiros, as companheiras de outros países, né, pessoas de outros países que também sofreram isso que você descreveu hoje, né, sofreram com as ditaduras, com as torturas, com os sequestros, os desaparecimentos, é impossível para a gente não comparar, muitas vezes, as medidas que são tomadas e a justiça de transição, né, que foi bem ou mal, mas foi encaminhada de forma diferente nos outros países. Hoje, 60 anos depois do início, né, desse segundo regime de exceção do século XX, né, porque nós tivemos também o Estado Novo, inclusive meu avô ficou 9 anos preso numa cela pequena durante todo o Estado Novo. O que falta ao Brasil? Por que o Brasil tem tanta dificuldade de enfrentar essas situações, criar maiores mecanismos de prevenção, inclusive, mas também e principalmente, por que a nossa justiça de transição ela é tão falha? Me emocionei quando você falou do seu avô. E só foi solto porque o Roosevelt veio ao Brasil em 1943, em Natal, enfiou a faca no pescoço do Getúlio e pediu a libertação dos presos políticos e fez Getúlio fazer o giro de sair da influência. Me emocionei. O Adriano foi, como a gente comentou antes... Não, tudo bem, pode se recompor aí. Já me recompor. Deixa da Comissão da Verdade na Assembleia Legislativa. Não, tranquilo. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Então, por que eu acho que a minha teoria, né? Eu acho o seguinte, existem duas Américas, a América Espanhola e a América Portuguesa. A teoria que eu sustento é o seguinte, a América Espanhola, não que ela tenha sido menos cruel que a portuguesa, a América Espanhola ela faz o seu processo de libertação nacional, da criação das repúblicas, a partir de 1800. Argentina, todo aquele corolário daquelas pequenas nações que foram divididas pelo colonialismo artificialmente, mas foram lutas de libertação nacional, né? O processo boliviano foi fantástico, vários processos foram maravilhosos. Aqui não. Aqui, em 1800, nós estávamos fazendo um puxadinho do Império e nós tivemos imperador, tivemos rei para garantir a escravidão. Então, a escravidão no Brasil durou 350 anos, de 1530 a 1888. E era uma coisa fundada num conceito teológico da interpretação que a Igreja Católica fazia à época, que seres humanos nascidos e oriundos da África poderiam ser escravizados porque eram desprovidos de alma. Não eram seres humanos, eram animais, né? Então, essa visão colonial portuguesa, eu acho que aquela música que o Chico fez, quando da Revolução dos Cravos, que ele fala que minhas mãos se emocionam quando torturam, quando esganam, acho que era o Fado Tropical. Então, eu quero dizer o seguinte, a América Espanhola, ela fez a sua lição de casa com todos os problemas, com todas as distorções. Aqui não.
aqui nós só viemos formar república por um golpe de Estado, né? Caxias vai para o Paraguai, faz aquela barbaridade toda, deixa a lição incompleta, o marido da princesa Isabel, o conde D, vai lá e finaliza, Caxias volta pelo Paraná, faz a Guerra do Contestado, mata toda aquela população de quilombolas que estava lá protegida naquela região daquela linha de ferro, do trajetória da linha de ferro que os ingleses compraram para fazer uma ferrovia entre Londrina e Santa Catarina. Caxias mata todo aquele povo, vem e forma a república. E quais são as bases da proclamação da república? Qual era essa república? Qual era o fundamento teórico dessa república? Era o positivismo e a eugenia. A primeira coisa que a república faz é o branqueamento da raça, porque eles, embora fossem republicanos, eles eram fortemente contra a libertação dos escravos que havia tido. Então, com medo que houvesse uma miscigenação da raça, que os negros libertos da escravidão, as populações afrodescendentes, pudessem criar uma nova sociedade, eles fizeram quase, vou usar um termo, uma importação forçada da Europa, principalmente da Europa do leste europeu. A Itália estava numa condição de... Era o fim da monarquia italiana, era uma miséria, porque milhões de italianos foram para os Estados Unidos, para a Nova Zelândia e para o Brasil. Mas junto vieram alemães, ucranianos, polacos, né? E de São Paulo ao Rio Grande do Sul, nós povoamos com esse novo segmento, que gerou esses grupos ultraconservadores que, na Segunda Guerra Mundial, tinham uma tranquilidade em se relacionar com Mussolini, com Hitler, com o fascismo, com o integralismo, né? O maior núcleo integralista do Brasil era o Paraná, né? E até hoje isso se reflete. Então, eu acho que essa formação histórica do Brasil, essa república, né? Porque as pessoas não entendem o que é a eugenia. A eugenia é aquela teoria que veio na teoria da formação racial. Eu, quando fiz o último trabalho, concluindo a resposta, que eu fiz depois da Comissão da Verdade, como deputado estadual, foi os trotes, a violência de gênero e trotes nas faculdades de medicina. E eu descobri que as faculdades de medicina e as faculdades de direito também eram os grandes núcleos da eugenia. Então, eu aprendi que, imagina, Getúlio Vargas fez um capítulo inteirinho para a eugenia. Os manicômios foram criados dentro da teoria da eugenia. A eugenia é uma das teorias mais cruéis que existe em relação à humanidade, né? Então, eu acho que o Brasil tem essa característica desse fascismo estrutural que organiza, né, que tem a escravidão, que tem a monarquia, que não tem as lutas de libertação nacional no período que elas deveriam ter sido feitas. Então, acho que essa formação histórica, mesmo a vida da família real para o Brasil, foi uma coisa cruel, né? Então, eu acho que essa formação histórica gerou esse Brasil. Isso mesmo, Adriano. Obrigada pelas suas considerações. Um prazer também falar contigo. Assim como a Nimo e Carvalhosa aqui da nossa comunidade, a gente deseja que você receba nosso abraço, assim como a Ana também, que se emocionou aqui mais uma vez. Não tem como, né, a gente não se emocionar diante dessas histórias que vocês nos trazem. E, Adriano, você mencionou agora, você foi presidente da Comissão de Verdade aqui de São Paulo. Qual a importância, né, desse órgão? O que foi possível descobrir enquanto você esteve na presidência da comissão? Então, a presidente Dilma mandou um projeto de lei para a Câmara Federal, criando a Comissão Nacional da Verdade. Foi um constrangimento enorme, embora o deputado Genuíno, tenha articulado, usado todo o seu potencial para aprovar o projeto de lei,
havia uma má vontade enorme em Brasília em aprovar esse projeto de lei, até dentro de setores do Partido dos Trabalhadores. Aí o que aconteceu? Estava aquela confusão, até a Vera Paiva foi a Brasília, leu um documento que a Dilma havia a convidado, contando a história do pai dela, da família dela, e a comissão não aprovava o projeto e tinha uma disposição, e os militares já estavam exacerbados, nervosos. Aí o que nós fizemos? Não tinha nenhuma comissão estadual. Nós fizemos um projeto de lei, combinamos com o governador fazer um projeto de lei e criar a Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva. O governador se apavorou, era o Alckmin, falou, não vou criar estadual, Comissão da Verdade nenhuma. Vocês criem aí no âmbito da Assembleia Legislativa como se fosse uma comissão parlamentar e eu faço vistas grossas, mas eu não vou pôr a mão do governo do Estado. Vocês podem acessar o arquivo e tal, mas nós vamos cair fora. Bom, nós criamos uma comissão estadual e como a Miriam Leitão, naquele dia, fez um especial Rubens Paiva em rede nacional, nós retransmitimos e aí a Vera veio e concordou que pusesse e nós criamos a Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva. Nós éramos em pouco. Vera Paiva teve aqui semana passada, viu, Adriano? Filha do Rubens Paiva, né? Uma figura, uma referência na luta pelos direitos humanos. Filha da Vera Paiva. Aí o que nós fizemos? Começamos. Aí o Paulo Sérgio Pinheiro, que ainda ia ser o coordenador, veio a São Paulo no arquivo e falou: vocês não mexam com 3 pontos. Os terroristas, a Embaixada Americana e a Fiesp. Nós falamos, sim, senhor. E começamos pelos terroristas, pela Embaixada Americana e pela Fiesp. Porque terroristas, na linguagem deles, eram os mortos e desaparecidos políticos brasileiros. Mas a nossa comissão era militante. Aí nós fizemos contato lá em Pernambuco. O governador concordou, né, o Eduardo Campos, abrimos uma comissão chamada do Helder Câmara. No Rio de Janeiro, articulamos com a OAB, com o Vadir Damus, e o governador Cabral criou uma maravilhosa comissão, disponibilizando todos os cargos da GV em primeiro nível. Então foram criadas 3 comissões estaduais, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Aí, finalmente, foi criada a Comissão da Verdade Rubens Paiva, naquela tensão enorme de todos os ex-presidentes lá no Palácio, a Dilma muito tenso, uma cerimônia, mas foi criada. Então, foi nesse... Aí, o que nós fizemos aqui em São Paulo? Como a TV Assembleia dava 6 horas de sinal aberto, de TV aberta para nós, e como era TV Cultura, nós tínhamos 6 horas da Assembleia, TV aberta, e 6 horas da Câmara Municipal de São Paulo. Como eu assisti, ouvi, no caso, né, todas as sessões da Comissão da Verdade da África do Sul, que o Mandela criou e Desmond Tutu presidiu, como na África do Sul era muito pobre, ninguém tinha televisão, à noite a Comissão da Verdade era transmitida em rádio para toda a África, em inglês e nos dialetos e até em português, os países da África colonial portuguesa. Eu ouvia. Então, a primeira coisa que eu consegui, com nós, né, daqui, nós conseguimos 12 horas de sinal bem local, não é só televisões legislativas, da TV Assembleia em várias câmaras municipais. E nós fizemos 176 audiências ao vivo. Nós trabalhamos tanto que a Comissão Nacional da Verdade mudou para São Paulo e nós fizemos o piso da Nacional. E a Nacional era de uma fragilidade enorme, porque tinha muito dinheiro. A Dilma disponibilizou o Centro Cultural Banco do Brasil, tinha muito dinheiro, pesquisador, mas era uma briga, eles não se entendiam, era uma coisa... E aí, o que nós sugerimos? Que tivesse, por exemplo, com o capítulo dos índios, que não tinha índio na comissão, o massacre aos povos indígenas, não tinha trabalhadores, não tinha empresas, não tinha movimento negro, não tinha nada, era só aquela coisa estrutural. Tanto é que a Comissão Nacional da Verdade, no fim,
a doutora Rosa Cardoso teve um papel espetacular, daí veio o doutor Zé Carlos Dias, e, finalmente, a Comissão Nacional da Verdade teve que trazer o Pedro Dalari para fazer o relatório, porque era tal o nível de desentendimento e tensão que tiveram que trazer quase um interventor no fim para produzir o relatório. E a Comissão Nacional da Verdade acabou de forma melancólica no subsolo do palácio, totalmente cercada. Então, nós tivemos a oportunidade de trabalhar muito, 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 e foi muito bom, porque nós fizemos as comissões acadêmicas nas universidades, nos sindicatos, nas câmaras, e fizemos uma miríade uma rede nacional de comissões da verdade. E a ditadura foi revisitada, e foi um processo muito bom, muito bonito, que nós tivemos condição de comandar. De fato, tem lá, você vai lá na USP, teve a Comissão da Verdade da USP, da Universidade de São Paulo, e assim outras universidades, câmaras de vereadores. Essa iniciativa liderada pelo Adriano Diogo se multiplicou pelo país. A da USP foi presidida pelo doutor Dalmo Dalari. Pai do Pedro Dalari. Pai do Pedro Dalari. O final da Comissão Nacional da Verdade depois. E a Comissão da Verdade da USP atestou a morte e desaparecimento de 45 estudantes, e a USP só reconheceu até hoje 2. Alexandre Vanucchi e Ronaldo Muti Queiroz, da Geologia, por influência da família Vanucchi. A USP não conseguiu reconhecer, a USP não leu o relatório produzido por Janice Galvão e Márcia Baceto Paes, presidida por Dalmo Dalari. A USP não leu o relatório da Comissão da Verdade da USP. A USP não reconhece até hoje seus mortos e desaparecidos. Infelizmente. Nossa, não sabia disso, não. Importante, importante. Ana, você está de saída para o Fórum Global, é isso? É isso, eu quero me despedir mais cedo, dizer que foi emocionante estar aqui com o Adriano Diogo, ouvir cada uma das suas palavras, e que a gente possa, ainda ao longo desse dia, né, desse dia 1º de abril, agora 60 anos depois daquele 1º de abril de 64, continuar lembrando, falando, denunciando, levantando essas informações como essa que ele agora levantou sobre a questão da USP, para que a gente continue lutando por uma justiça de transição, lutando por justiça, lutando por reparação, lutando pela memória daqueles que, como disse o Flávio Dino no seu voto, né, que a gente citava mais cedo, deram a vida, e como o próprio Zé Dirceu também disse no ato, deram a vida para que hoje a gente pudesse estar aqui falando e defendendo a democracia. Então, bom dia, gente, para todos, todas. Daqui a pouquinho, então, Ana, lá no Fórum Global. Valeu, Ana. Beijão. Ô, Adriano, uma pergunta para você. Tem muita gente, dos liberais, mas mesmo em segmentos da esquerda, mesmo em segmentos importantes do seu partido, você que é um filiado ao PT, que acham que a Comissão Nacional e as comissões estaduais da verdade foram um grande erro da Dilma, porque isso é que teria assolado, isso é que teria instigado o ódio dos militares ao governo dela, e aí o que teria redundado no golpe de 2016. Você concorda com essa ideia? Você acha que as comissões da verdade foram um erro, um equívoco? Não, eu acho isso uma farsa. Basta ler o texto que a Dilma publicou ontem sobre a ditadura e sobre o recuo na questão da memória. O golpe contra a Dilma, articulado, o amálgama teórico do golpe contra a Dilma foi a Lava Jato. O centro do golpe contra a Dilma foi a questão da Petrobras. A Petrobras, a descoberta do pré-sal no Brasil, ainda no governo Lula, ao contrário das teses da Shell, da Cosan, que não queria que furasse o pré-sal, levou ao movimento de cobiça internacional, que levou ao golpe de Temer, como você escreveu naquele seu artigo maravilhoso, todos os golpes e tentativas de golpe que houve no Brasil, no republicano,
Agora, lógico que tinha que ter um verniz ideológico. Você lembra que naquela época começaram aquelas manifestações de rua, oriundas do Ministério Público, aquelas coisas, quando a Dilma estava com aquela popularidade altíssima, e começou, um dia parou a Faria Lima inteirinha aqui em São Paulo, a TV Globo tirou a grade do ar para transmitir a depredação do Congresso Nacional, do Itamaraty, aquelas guerras híbridas que havia, aquelas passeatas enormes, inexplicáveis da classe média, aquela coisa toda. Então, lógico que tinha que ter um pano de fundo ideológico, que era a Comissão Nacional da Verdade. Mas você tem toda a razão, Mauro Lopes. A única força que esteve chamando o ato do doicode e o ato do PT foi o pequeno DAP, o Pequeno Diálogo e Ação Petista, do jornal O Trabalho. Nenhuma outra corrente do PT, no ato de ontem, chamou ditadura nunca mais, nenhum ato. Então, você está coberto de razão. Lógico que havia uma tensão muito grande entre o pessoal que participou dos dois governos do Lula e a Dilma. Não que a Dilma tivesse aquela capacidade política de negociação como tinha Lula e seu governo. Era uma outra forma de governar, outra forma de encarar. Mas dizer que Dilma Rousseff foi caçada, perseguida por causa da Comissão Nacional da Verdade e ela incentivar os processos contra os militares da ditadura, lógico que quando começou a Comissão Nacional da Verdade, houve uma articulação dentro das academias militares, da elite, de recuperar a memória dos militares. Isso é verdade. Agora, isso não foi o fator necessário para que ela fosse caçada, derrubada, perseguida do jeito que foi. Digamos que houve um alinhamento de três forças naquela época: os militares, a mídia e o Poder Judiciário. Não é à toa que Lewandowski preside a sessão de cassação da Dilma, preserva seus direitos políticos, mas anui aquela farsa, né? Então, o STF, por exemplo, teve metido até o pescoço no golpe contra a Dilma. A mídia patrocinou, a Folha de São Paulo fazia contagem regressiva e a Lava Jato era a salvação da lavoura nacional. Então, foram muitos outros fatores que contribuíram e a Dilma, como uma pessoa sincera, radical, ex-presa política, chamada de terrorista, aquele jeito dela deu o verniz para o golpe. Sim. Rebeca. Adriano, para a gente encerrar, daqui a pouquinho começa o Fórum Global, mas não posso deixar de te perguntar se você vai vir como candidato a vereador este ano, tem projeção para isso? Quais são os seus planos para essa eleição 2024? Bom, eu também caí em maldição, né? Maldição, depois que fiz a Comissão Estadual da Verdade, eu caí em maldição. Fiquei 10 anos fora de qualquer atividade política institucional. Então, agora, com essa nova perspectiva da gente ganhar a Prefeitura de São Paulo, a vinda do Boulos, o retorno da Marta, que eu fui secretário, parece que tem alguma disposição do partido me acolher para eu poder contribuir com as eleições municipais. Então, você vai ser candidato a vereador? Eu sou pré-candidato a vereador, né? Então estou esperando ver como é que o partido vai ver essa candidatura para que eu não fique exposto ao sereno de novo, né? Sem a mínima condição de me candidatar, a mínima garantia e o mínimo acolhimento por parte do PT. Você é um nome histórico da esquerda brasileira, Adriano Diogo, assim como Dilma Rousseff. Acho que são duas pessoas que têm uma estatura muito semelhante, você e Dilma. E tiveram ambos, cada um do seu jeito, cada um no seu lugar, um papel decisivo na luta democrática do Brasil. Eu, do meu lado aqui, acho que a Rebeca também, torço muito para que você volte
a Câmara de Vereadores de São Paulo, porque nem o seu papel, nem o papel da Dilma se encerraram na história do país. Então, estamos aqui na torcida para que sua pré-candidatura se converta em candidatura e em eleição para a Câmara de Vereadores. Adriano. Eu agradeço muito, mas você há de convir que tem um fenômeno grande em relação à esquerda no país. Você lembra quando acabou a ditadura, o Lula, naquele movimento pró-PT, de formar PT, quem era o entorno do Lula? Era Paulo Vanucci, era Marco Aurélio Garcia, era Florestan Fernandes, era Paulo Freire, era até Apolônio de Carvalho, da Resistência Francesa, era toda uma geração, e os camponeses, né? E o MST emergente, era a Igreja Católica, Dom Paulo Evaristo, quer dizer, tinha toda uma conjuntura, e hoje está muito diferente, né? Muito diferente. Então, o entorno do presidente Lula, os conselheiros do presidente Lula mudaram muito, né? Não é à toa, como é que você pode ter um Zé Dirceu fora da política, um José Genuíno fora da política, um Gilberto Carvalho fora da política, um Paulo Vanucci? Eu sempre dou como exemplo, ó, eu tenho até aqui ao meu lado. Esse documento aqui, Direito à Memória e Verdade, foi composto, impresso, articulado no governo do Lula, pelo Paulo Vanucci, Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos. Olha lá, Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Eu não acredito que, nessa conjuntura hoje, um documento como esse viesse à tona, fosse assumido pelo governo federal. Né? Então, nós estamos... Eu não sei se foi o segundo turno, que teve que fazer aquele acordão muito mais amplo, imposto pela TV Globo e outras forças, que levaram o governo a esse movimento tão para o centro, tão para a direita, né? Essas exigências, como a Simone Tebet ontem declarou: eu vou subir no palanque do Nunes, em São Paulo, desde que o Bolsonaro não esteja naquele lugar, naquele momento, no mesmo lugar. Quer dizer, é um cinismo avassalador, né? Então, agora, como essas eleições municipais, guardando as devidas proporções, elas parecem muito com as eleições de 88, onde a esquerda ganhou em todas as capitais brasileiras, de Manaus a Porto Alegre. Eu considero que essa candidatura do Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo e essa composição toda, essa energia toda, possam ser um divisor de águas e a derrota definitiva dessa corrente bolsonarista. Legal. Tá aí. Obrigado, Adriano Diogo. Você merece ser ouvido sempre por todos nós. Gostou, Rebeca? Muito, Adriano. Obrigado pela sua participação. Nossa comunidade também te saudando e te reverenciando aqui, assim como a Célia. Ouço sempre Adriano Diogo, lembro-me dele nos anos do Inominável, nas lives do Conde, às 5. Aprendi, continuo aprendendo muito com essa referência da resistência. Salve, Diogo, diz a Célia Soares, viu? Muito obrigada. Obrigado, Adriano. Eu que agradeço. Um bom dia. Boa semana para ti. Um abração. Obrigado. Um abraço.